Hum. Olá a todos, estamos começando um novo Perek, capítulo Kol Kitvei, certo? É o 16º capítulo da Tetvav. Fala, Mishnah. Kol Kitvei HaKodesh Matzilim Otam Mipnei Adleka. Caso tenha um incêndio numa casa e eu preciso tirar as coisas da casa, nosso Perek vai falar o que pode ser tirado, o que não pode ser tirado, por que não poderia. Está se tratando que eu quero tirar as coisas da minha casa para um lugar que é definido como Carmelita. A Gemara vai discutir isso um pouquinho, mas a priori eu quero tirar coisas da minha casa para um lugar, não que é Carmelita, para um lugar que não fizeram Eruv. Quer dizer, não fizeram Eruv. A gente tem na época tinham muitos tipo, imagina a Yeshiva de Cotia, tá? Você tem casas particulares e tem uma área que é pública, que é geral, ou um prédio. Você tem vários apartamentos e tem uma área pública. O prédio é completamente fechado, igual apartamento no Brasil, que o prédio é fechado. Então, o prédio, na verdade, a área pública do prédio, ela também é Reshut Yachid. Ela também é propriedade particular. É particular de algumas pessoas, mas também é Reshut Yachid. Pela Torá, não tem problema tirar coisas de casa para esse lugar, para fora do prédio, para dentro da área comum do prédio. Mas, Hazal decretaram que se eu quiser tirar algo de um Reshut Yachid para o outro, eu preciso fazer certo? É o eruv que a gente faz entre os apartamentos do prédio ou em lugares com algumas, ou condomínios com várias casas. Então, se eu quero tirar da minha casa, que é meu reshut yachid, para a área comum, que é um reshut yachid também, porque é fechado de todos os lados, só que é um reshut yachid de algumas pessoas, eu preciso fazer eruv. O que acontece se eu não fiz eruv e agora está tendo um incêndio em alguma casa? Eu preciso tirar as coisas dessa casa para a rua. O que eu posso, o que eu não posso? Então fala Mishnah, qual que tiver a Kodesh Matzilim, todos que tiver Kodesh, tudo que tem, todos os livros de Torá, pode tirar. Ben Chekorim Ben, Ben Chenkorim Ben. Alfabesh Ktuvim Bechol Lashon, Teonim Gnizah. Tanto livros que se lê no Shabat, quanto os livros que não se lê no Shabat. A gente vai ver que tem livros que era proibido ler no Shabat, certo? Logo na construção da Mishnah. Mesmo que está escrito em qualquer língua, precisa colocar na Gnizah. Então, um Humash em português tem que ser colocado na Gnizah. A Fapecha que tu vem certo? A Gemara vai perguntar, peraí, você falou de dois assuntos. Você falou sobre tirar do incêndio, tirar de casa no momento de incêndio e colocar na Gnizah, mudou de assunto? O que é isso? A Gemara vai tratar em breve. O Mipneimain Korimben, porque tem livros que não se estuda, certo? Porque tem livros que não se pode estudar no Shabat. Mipnei Bitul Beit HaMidrash. No Shabat eles tinham o costume de, na hora de Mincha, tipo o seu Dash Lishit, ter uma drachá para todo mundo de Alachá. Era um drashot de Alachá, era um drashot que ensinava as pessoas as Alachot, como o que pode e o que não pode. E nesse momento se juntava todo mundo vinha para o Beit HaMidrash ouvir o shiur. E a maioria das pessoas que iam lá ouvir o shiur não eram pessoas muito alfabetizadas, e eles não conseguiam sentar e estudar um livro sozinho. Então eles participavam do shiur e aprendiam as alachot. Mas Ktuvim, que é Sefer Teilim, ou historinhas que aparecem no Tanakh, essa parte eles conseguiam. Então, o que acontecia muitas vezes? Muitas vezes, pessoas que durante a semana inteira estavam trabalhando, chegava a hora da drashá no Beit HaKnesset, drashá de alahá, de assuntos que todo mundo precisa saber. O cara que tinha vida mais, menos estudo de Torá durante a semana, ele trabalhava muito, ele não tinha quando estudar, em vez de ouvir uma drashá de alahó, do que fazer, do que não fazer, uma drashá mais significativa, ele preferia pegar um Megilat Esther e ficar lendo a historinha. Então, proibiram ler Ktuvim, proibiram estudar essas coisas no Shabat, assim todo mundo vai ouvir a Drashá, que é o principal. Então, mesmo que não se lê, certo? Então, se está tendo um incêndio numa casa, mesmo livros que não se lê no Shabat, eu posso no Shabat tirar esses livros para fora, porque eles continuam sendo livros de Torá. Itma, foi dito. Aí o Ktuvim Targum Bechol Lashon. Agora a Gemara vai trazer uma discussão, ela vai tentar provar da nossa Mishnah para um lado ou para o outro, livros que estavam escritos em outra língua, não estavam escritos em Leshon HaKodesh. O que acontece com eles? Ravuna fala livros que estão em português, em inglês, em qualquer outra língua, não se salva eles no incêndio. Não tem problema escrever, não tem isur escrever, mas não se salva eles no incêndio. Se está pegando fogo, deixa lá. Não precisa tirar o Humash em português. E Rav Chizda fala, não, está incluso em livros de Kedushá, pode tirar. Ali, fala, olha,
de acordo com a opinião, que eu posso escrever um Humash em português, e eu posso estudar nesse Humash, todo mundo concorda que eu tiro, porque é um livro de Torá a ser estudado. A discussão é de acordo com a opinião de Rabban Gamliel. Temos a opinião de Rabban Gamliel, que aparece na Mishnah, na Gemara e Megillah, talvez. A opinião de Rabban Gamliel que diz que a Torá não pode ser traduzida para nenhuma outra língua, senão Yevanit, senão grego. Porque a língua da Torá, a linguagem da Torá é uma linguagem especial, que ela tem muitos duplos sentidos e muitos significados, e o grego é próximo disso. Então dá para colocar a ideia da Torá também no grego. Mas outras línguas, se eu traduzo para português, o português não é uma língua tão rica igual Lashon HaKodesh, igual o grego, então a Torá vai ficar faltando. De acordo com o Rabban Gamliel, é proibido escrever um livro numa tradução que não seja para grego. Ou Lashon HaKodesh ou grego. E aí, porque senão você perde muito na tradução e não pode estudar. Então, fala para o seguinte, a discussão entre Ravuna e Rav Hizda, se eu tiro um livro em português, um Humash em português, por exemplo, da casa para fora no momento de incêndio, é só de acordo com a opinião que não se pode estudar num livro desses. De acordo com a opinião na Mishnah e Megillah, que eu posso traduzir a Torá para qualquer língua e estudar, todo mundo concorda que eu posso tirar de casa, porque é um livro de Torá a ser estudado. A discussão entre eles é de acordo com a opinião que não se pode traduzir para uma língua como o português e estudar. Então, de acordo com a opinião que eu não posso estudar nesse livro, discutiram se eu salvo ou não salvo. O Ravuna fala, olha, não pode estudar, não salva. Rav Hizda fala, tá bom que você não pode estudar no livro, mas ainda é um Humash, posso tirar quando tem um incêndio. Ravuna Amar, Matzilim, Ravuna fala, olha, eu não posso tirar no Shabat esse livro durante o incêndio, porque eu não posso estudar nele. Rav Hizda Amar Matzilim, e Rav Hizda fala, não, de qualquer jeito eu posso tirar o livro, mesmo de acordo com a opinião que eu não posso estudar nesse livro, porque é uma tradução que não deveria ter sido feita, mas ainda é um Humash, então para não ter um bizayon, para o Humash não ser queimado, posso tirar. Bizayon Kitvei HaKodesh, para não desprezar Kitvei HaKodesh. Sinan, fala comigo, olha, vamos fazer uma pergunta. Está escrito na nossa Mishnah o seguinte: Kol Kitvei HaKodesh matzilim otam mipnei adleká. Todos os Kitvei HaKodesh eu posso tirar eles durante uma adleká. Ben shekorim bem, ben shekorim bem. Tanto faz se um livro pode estudar no Shabat, quanto um livro que não se pode estudar no Shabat. Mesmo que está escrito em qualquer língua. Certo? A nossa Mishnah fala o seguinte: eu posso tirar no Shabat livros que eu leio neles, livros que eu não leio neles e que estão escritos em qualquer língua. O que significa isso? O que são as três coisas? Mailav, Shekorim, Nevim. Livros que eu posso ler no Shabat, Nevim, não tinha problema nenhum ler Nevim no Shabat. Veshen Korim, Ktuvim. Livros que foram proibidos de serem lidos no Shabat, é Ktuvim. Porque em Ktuvim a gente tem alguns livros escritos também meio em aramaico, como o Sefer Daniel, que as pessoas conseguiam ler mais fácil. Então, foram proibidos de ler no Shabat para o pessoal não deixar de ouvir a drashá e ficar lendo historinha. Isso que está escrito, mesmo que estejam escritos em qualquer língua, certo? Está escrito que tanto o Nevim quanto Ktuvim eu posso salvar na hora do incêndio, mesmo que estejam escritos em qualquer língua. O que significa? Mesmo que estejam escritos em qualquer língua, isso que está escrito em qualquer língua, vem dizer que, olha, que mesmo que eu não possa estudar nesses livros, porque foram traduzidos para uma língua que não deveria traduzir, ou seja, a nossa Mishnah, de acordo com o Rabban Gamliel, mesmo assim, Vekatani Matzilim, que eu salvo, ou seja, a gente vê que eu posso salvar do incêndio, mesmo livros que os quais eu não posso ler. Vetilta de Ravuna, pergunta para Ravuna, a gente vê que mesmo um livro que eu não posso ler, não posso estudar nele, porque foi traduzido para uma língua proibida, pode salvar. Amalecha Ravuna, fala Ravuna, não, Vetíspera. Será que realmente essa é a explicação da Mishnah? Eima Seifa Teunim Gnizá. Está escrito na continuação que esses livros têm que ser colocados na Gnizá. Ashta Atzulei Matzilinan Gnizá Mebaei. A priori já está escrito que está tendo um incêndio, eu posso salvar o livro. Ou seja, o livro tem que duchar a ponto de eu poder salvar ele. Se eu posso salvar o livro, é óbvio que tem que colocar na Gnizá. Então, por que a Mishnah veio e falou que tem que pôr na Gnizá? Então, aparentemente, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha e diferente nessa Mishnah. Então, a explicação da Mishnah é diferente da que a gente quis dizer, que tanto Nevim quanto Ktuvim, mesmo que eu não posso estudar neles, porque foram traduzidos para português, por exemplo, eu salvo do incêndio. Aparentemente, essa não é a explicação da Mishnah. Assim vai dizer Ravuna.
Ela Ravuna metarze também, Rav Hizda metarze também. Então, tanto Ravuna que falou que livros que não posso ler, não salvo no incêndio, quanto Rav Hizda que falou que mesmo que livros que eu não posso ler, eu salvo no incêndio, os dois têm uma explicação para Mishnah. Como eles vão explicar a Mishnah? Ravuna metarze também, Ravuna que falou que livros que não podem ser lidos, que foram traduzidos para português, por exemplo, certo? Chumash em português. Eu não salvo no incêndio, como ele vai explicar na Mishnah? Ele vai explicar na Mishnah o seguinte: Ben shekorim baem nevim. A Mishnah falou que tanto livros que se lê neles no Shabat, como nevim. Ben shekorim baem, tanto livros que não se lê no Shabat, que Chazal proibiram de ler especificamente no Shabat, para o pessoal não deixar de nadrashá, que esses livros são esses ktuvim. Esses livros são salvos. Se tem um incêndio, eu posso salvar eles. Porém, quando eles estão escritos em Lashon HaKodesh, que eles estão escritos na linguagem original, na linguagem correta. Mesmo que Ktuvim eu não posso usar no Shabat especificamente, certo? Para o pessoal não perder a drachá, mas é um livro que durante a semana eu estudo. Esses livros podem ser salvos durante o incêndio. Tirado de um Reshut Yachid para o outro, mesmo que não tenha Eruv. Mas livros escritos em outra língua, que não deveriam ter sido escritos em Matzilim, não se tira, não se salva do incêndio. Porém, mesmo que não se salva do incêndio, porque você não pode tirar de um Reshut para o outro sem Eruv esses livros, já que são livros que não podem ser estudados, Gnizabal. Mas pelo menos na Gnizabal tem que colocar. Então, a nossa Mishnah falou que tanto livros que se estuda, como Nevim, quanto livros que não se estudam no Shabat, Ktuvim, eu posso salvar no incêndio quando estão escritos em Lashon HaKodesh. Mas se está escrito em outra língua, que não poderia ter sido escrito, e é proibido de estudar nesses livros o ano inteiro, não se salva no incêndio, porque no livro não tem utilidade nenhuma. Então, durante o incêndio, eu não posso salvar ele da casa. Mas, precisa pôr na Gnizá. Se eu vou jogar fora, tem que pôr na Gnizá. Não salvo do incêndio, mas se eu jogar fora, tem que jogar na Gnizá. Rav Hizda vai dizer também, Rav Hizda explica a Mishnah de acordo com a opinião dele, que livros que estão escritos em outras línguas, mesmo de acordo com o Rabban Gamliel, que não poderia e não pode estudar nesses livros, mesmo assim eu salvo eles no incêndio. Ele explica a Mishnah da seguinte forma: Ben shekorim baem nevim, livros que se estuda neles, nevim. Ben shekorim baem ktuvim, livros que não se estuda com eles, ktuvim, certo? De acordo com o Rabban Gamliel, não é Rabban Gamliel, ktuvim que eu não posso estudar no Shabat, para o pessoal não perder a drachá, eu posso salvar de um incêndio, porque durante a semana eu posso estar normal. E mesmo que estejam escritos em qualquer língua, mesmo que está escrito, por exemplo, um Chumash em português, que eu não posso dar nele o ano inteiro, de acordo com a mulher, mesmo assim eu salvo do incêndio, para evitar um desprezo para que tiver a Kodesh. Viaje que amar. E agora o que está escrito que tem que pôr na Gnizá, a priori é óbvio que tem que pôr na Gnizá. Se eu posso salvar do incêndio, significa que é um livro que tem que duchar. Se é um livro que tem que duchar a ponto de eu poder salvar do incêndio, mesmo que eu não posso ler, é óbvio que tem que colocar na Gnizá. Por que apareceu na conjunção Mishnah que eu tenho que pôr na Gnizá? Explica Rav Hizda, Viaje que amar. O Makak Shelem tem um Gnizá. Vem dizer que o Makak Shelaem, mesmo que o livro começou a estragar, começou a cair parte das folhas, as folhas foram apodrecendo e estragando, mesmo que já não tenha escrita lá, certo? O livro já está meio apagado, já está meio desgastado e não tem como estudar nele, mesmo assim tem que pôr na Gnizá. Essa vai ser a explicação para a Mishnah, certo? Então até agora a gente não achou uma definição para a discussão entre Rav Hizda e Ravuna. Será que de acordo com o Rabban Gamliel, que eu não posso estudar num Chumash em português? O que acontece se eu traduzir um Chumash para português, eu tenho um Chumash para português na casa e tenho um incêndio na casa? Posso tirar para fora? Posso salvar esse livro ou não? De acordo com o Ravuna, não posso, porque é um livro que não pode ser estudado bichlal, então sinto muito, deixa lá. De acordo com o Rav Hizda, primeiro Ravuna, de acordo com o Rav Hizda, pode. Meite, pergunta que mará. Aí o que tu vem targum bechol lashon matzilim otam mipnei adleka. Está escrito na Braita o seguinte: se o livro Chumash estava escrito em tradução ou qualquer outra língua, se salva ele no incêndio. A gente vê claramente que um Chumash escrito em português é salvo no incêndio. Pergunta de Ravuna, pergunta para Ravuna. Amar lecha Ravuna, aí está na savar nem tu não ikrod baem. Não, esse Tana que permitiu salvar um Chumash em português do incêndio, souber que pode estudar. Eu falei que não pode salvar, de acordo com o Rabban Gamliel, que não podia ter escrito, mas de acordo com quem falou que pode escrever, pode estudar, é óbvio que salva. Tashma, outra braita.
Aí eu que vi Giftit, se o Chumash, estava escrito em Giftit, é uma língua, Madit, língua de Madai, Ivrit, Ilmit, Yevanit, Ivrit é outra língua aqui, certo? Tem Ivrit, tem Lashon HaKodesh, Ilmit e Evanit. Se estava escrito em qualquer uma dessas línguas, ou seja, esse Tana souber que mesmo que não se pode estudar nesses livros, um Chumash escrito em Giftit, Madit, Ivrit, Ilmit e Evanit, um Chumash escrito em outra língua, o português, mesmo que eu não possa estudar, eu salvo durante o incêndio. Claramente, explicitamente está escrito que mesmo de acordo com a opinião que é proibido estudar no Chumash em português, eu salvo ele, não é cá. Certo? Não está escrito Chumash em português na Gemara, mas é a nossa explicação. Filta de Ravuna, pergunta para Ravuna. Amarlecha Ravuna Tanai. Fala Ravuna, olha, realmente temos aqui uma discussão entre Tanaim. Temos uma discussão entre os Tanaim, se um livro que não pode ser lido, Bichlal, um Chumash em português, por exemplo, se eu salvo ele de incêndio ou não. De acordo com a opinião que eu posso estudar nele, é óbvio que eu salvo. De acordo com a opinião que eu não posso estudar esse livro, aí tem discussão se eu salvo no incêndio ou não. Fala, Ravuna, que é Machlokhet Tanaim. Aqui a gente viu um Tana que claramente fala que mesmo que eu não possa estudar nesse livro, eu salvo. Ele vai trazer outra opinião. Detalhe, tem sido o seguinte. Aí o que tu viu Targum Bechol Lashon Matzilim Mutav Nead Lekah. Tana Kama fala, olha, um livro, um Chumash em português, em qualquer outra língua, se salva ele dos incêndios. Rabi Yossi em Matzilim Mutav Nead Lekah. Rabi Yossi fala que não, um Chumash escrito em uma língua que não seja Lashon HaKodesh ou Yevanit, não pode ser salvo durante um incêndio. Amar Rabi Yossi, conta Rabi Yossi, de onde eu sei que realmente é um problema que esses livros sejam escritos em outra língua, que o Chumash seja traduzido para outra língua, mas se Abba Halafta, certa vez Abba Halafta shelachet Rabban Gamliel Berebi, Letveria. Abba Halafta foi encontrar alguém chamado Rabban Gamliel Berebi. O Metzal Yoshev al Shulchano shel Yochanan Anazuf, encontrou ele que ele estava sentado na mesa de alguém lá, Yochanan Anazuf, ou tem aqui um concerto na mesa de Rashbag, o Beyadó, Sefer Yov Targum, e ele estava na mão dele, ele tinha um livro de Yov traduzido para alguma outra língua, que não Lashon HaKodesh. Vê o Korebo e viu que Rabban Gamliel Berebi estava estudando. Não é o nosso Rabban Gamliel, que a gente falou em cima, é outro Rabban Gamliel. Viu que ele estava estudando esse livro. Amarlo, falou, Abba Halafta para esse Rabban Gamliel, Zahurani Berabban Gamliel Avia Vicha, falou, olha, eu lembro de Rabban Gamliel, seu avô, Avia Vicha, Shaya Omed Al-Gabei Malabe Arabait, certa vez ele estava no Arabait, viu Lefanau Sefer Yov Targum, e trouxeram para ele um livro de Yov traduzido, um igual a esse que você está lendo. Trouxeram para Rabban Gamliel, seu antepassado, seu avô. Trouxeram para ele um livro de Yov traduzido. Ve'amar lebanai, ele falou para os construtores lá que estavam construindo lá o Arabait, estavam mexendo alguma coisa, shkauhu tachat anidbach. Mandou eles colocarem na construção lá embaixo do muro, sei lá, na parede que estavam construindo, mandou colocar o livro lá. Quer dizer, Rabban Gamliel falava que era completamente proibido estudar em um livro traduzido, e você está estudando no livro traduzido? A Futzivá lá, quando Abba Halafta contou essa história para ele, ele também mandou colocar o livro na Gnizá, certo? Então, de qualquer jeito, a gente já vê aqui a opinião de Rabi Yossi, que livros que não podem ser lidos, não podem ser estudados, como Humashim traduzidos para português, de acordo com Rabban Gamliel, não são salvos no incêndio. Assim Rabi Yossi contou a história, Rabi Yossi Berabi Uda Omer, Arevá Shel Tit Kafu Alav. Rabi Yossi Berabi Uda muda um pouquinho a história, fala que não é que colocaram lá no muro, junto com a construção, não, colocaram colocaram ele embaixo de tit, como fala tit? De concreto. Colocaram ele num negócio de concreto, certo? Tipo Gnizá. Rebbe discorda da opinião de Rabi Yossi Berabi Uda, que foi assim a história. Olha, a sua história tem 2 furos nela. No Beit HaMikdash não usavam concreto. Então, se estavam no Arabait, construindo lá alguma coisa, com certeza não tinha concreto. Então, falar que colocaram um negócio de concreto em cima do livro, não combina. Veod, vechimutar leavtam beyad. E mais ainda, jogar concreto em cima do negócio é estragar completamente o livro. Então ele fala que não, mesmo de acordo com o Rabban Gamliel, que é proibido
escrever esses livros, é proibido traduzir um Humash para português, não vai estragar ele Bayadime, você não vai estragar ele com a mão, jogando cimento em cima dele. Você coloca ele em algum lugar aberto e lá ele vai se estragar sozinho. Você não vai estragar ele diretamente, deixa ele estragar indiretamente. Então a gente encontra, então fala Ravuna, certo? Fala Ravuna depois de trazer toda essa história. Existe, na verdade, uma discussão entre os Tanaim, se um livro que não pode ser lido, se ele é salvo do incêndio ou não. Mantanai. Perguntamos lá, quem são os Tanaim? Onde a gente encontra realmente essas duas opiniões? E Leima Tanakama de Rabi Yossi, se a gente for dizer que as duas opiniões são as seguintes, Tanakama de Rabi Yossi, Tanakama falou o seguinte, aí o que tu viu em Targum falou, chama Matzilim Otamnei Adlekah, Tanakama falou que um Humash em português pode salvar, e Rabi Yossi falou que não salva. Quem disse que a discussão entre eles é que, de acordo com Tanakama, mesmo que não pode ler, se salva, e de acordo com Rabi Yossi, já que não pode ler, se não salva, talvez Tanakama que proibiu salvar esse livro, desculpa, talvez Tanakama que permitiu salvar o livro no incêndio, ele só vê que pode ler também. Ravuna quer dizer que tem uma machloket, com relação, de acordo com a opinião, que não se pode estudar nesses livros. Ravuna está falando que tem uma machloket, se salva ou não salva. Agora, isso que Tanakama falou para salvar o livro no incêndio, não necessariamente quer dizer que mesmo que é proibido ler, pode salvar. Talvez Tanakama souber que pode ler e pode salvar. Então, onde a gente encontra uma opinião que não pode ler, mas pode salvar, certo? Talvez Tanakama que permitiu salvar, souber que pode ler, e Rabi Yossi que proibiu salvar, souber que é proibido ler. Mas não temos aqui uma opinião que é proibido ler e mesmo assim se salva. Ela Rabi Yossi vetana de gifti. Então vamos lá, então não. Os dois Tanaim que a gente encontra, essa discussão, realmente é o Tana, a Braita de Giftit, certo? Essa Braita aqui que está escrito, que estava escrito em Giftit, Madit, Ivrit, Ilmit e Evanit, mesmo que não se pode ler, salva, ou seja, uma opinião que fala explicitamente que mesmo que não pode ler, se salva do incêndio, e Rabi Yossi fala que não se salva porque não pode ler. Então, realmente, a gente encontra dois Tanaim com essas opiniões. Por isso, Ravuna e Rav Chisda que discutiram com essa questão, de acordo com a opinião de Rabban Gamliel, que não se escreve livros em outras línguas, senão Lashon HaKodesh e Evanit, e se escreveu não pode estudar, tem discussão entre os Tanaim também, se salva ou não se salva durante um incêndio. Tá no Rabanan, fala Braita. Abrachot v'akmim afalpi shesh b'hem oteot shel Shem ומעניינות הרבה שבתורה, אין מצילים אותם מפני הדלקה, אלא נשרפים במקומם הם והזכרותיהם. Eles costumavam muitas vezes escrever em pergaminhos, antigamente não se escrevia nada, certo? Só se escrevia o Tanakh. O Tanakh podia ser escrito, todo o resto não. Porém, tinha gente que escrevia brachot, ou kamea. Brachot está uma linguagem da brachá, certo? As pessoas não sabiam brachá de cor, o cara escrevia Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. E ele escrevia o nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, para a pessoa fazer a brachá direito. O Kamea é tipo umas gulás, são pergaminhos que tinham psukim, palavras, letras, nomes de Hashem, que protegiam a pessoa. Então fala a Braita, Brachot e Kmeim, que tem nomes de Hashem, Afal Pi Shesh Behem Oteot Shel Shem, mesmo que esteja escrito lá o nome de Hashem, o Mayanot Al-Besh Batorah, às vezes tem psukim escritos lá, En Matzilim Otam Ne'amriká. Não pode salvar no incêndio. No incêndio você pode salvar livros, que você estuda neles, mas não Brachot e Kmeim. E se tem um incêndio, você deixa lá. Vai deixar, a casa vai pegar fogo, isso daqui vai queimar também, mesmo que vai estar apagando o nome de Hashem, apagando o psukim da Torá, não pode salvar no incêndio. Mikan Amru, baseado nisso, baseado no fato de que não pode salvar essas coisas, falaram Kotvei Brachot que sorfei Torá. Falaram o seguinte, que quem escreve Brachot, quem escreve Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro, escreve as Brachot em pergaminhos, que sorfei Torá. É como pessoas que estão queimando a Torá. Porque se tiver um incêndio, você não vai poder tirar esse livro de lá, certo? É diferente dos nossos Humashim, dos nossos Sidurim, que sim poderia tirar, porque eles são Sidurim de Tfilah e de Brachá, e tem lá o Humash também, tem lá Psukim. Então aqui Brachot é um caso específico, certo? São pessoas que escreviam em pergaminhos, e é com o nome de Hashem, etc.
Mas na cidade de Tzidan tinha um cara que escrevia realmente. Foram contar para Rabi Ishmael, desculpa. Foram contar para Rabi Ishmael. Contaram para Rabi Ishmael, olha, tem um cara lá que fica escrevendo Brachot, Ikmeim, ele coloca o nome de Hashem. Velach Rabi Ishmael levotko. Rabi Ishmael foi lá livdoca a história, certo? Contaram para ele foi lá verificar a situação. Shayao Lebasulam, quando ele estava subindo a escada, para chegar na casa do cara, Irgish, bom, o cara sentiu, percebeu que Rabi Ishmael está vindo verificar, Natal Tumur Shel Brachot, pegou um monte de pergaminhos com Brachot, escrito o nome de Hashem, Veshakad Besefer Shel Maim, e colocou na água para a água estragar a tinta, e Rabi Ishmael não ficar sabendo o que ele escreveu. O Belashon Azeh Amarlo Rabi Ishmael, e Rabi Ishmael, quando percebeu o que o cara fez, certo? Percebeu que não só jogar e escrever as brachot, e se tiver um incêndio não vai apagar. O cara apagou ele mesmo, Bayadaim ele apagou, falou Rabi Ishmael para ele, Gadol Onesh Acharon Min Harishon. Falou, o último pecado, esse pecado que você fez agora, é maior do que o primeiro. O primeiro que você escreveu, possivelmente viria a acontecer de apagar. E agora você apagou o Bayadaim, é mais ramor do que o primeiro. Certo? Então você achou, estava tentando se salvar disso que ver que você fez uma coisa errada, você fez uma coisa pior ainda. Vai Reish Galuta Mirava Baravuna. Perguntou Reish Galuta para Rava Baravuna. Aí o que tu vim besam, besikra bekumos bekankatom, belashon hakodesh. Matzilim otam neadleka ou en matzilim. Perguntou para ele o seguinte, se eu tinha um Sefer Torah, um Humash ou algo do tipo, escrito não com tinta preta, igual se escreve o Sefer Torah, e sim escrito com outros tipos de tinta. Sam, Sikra, Kumus, Kankantom, são outros tipos de tinta, de outras cores, que não são tão fortes igual a tinta. Não duram tanto tempo, apagam depois de um tempo. Qual o din? Mas estão em Lashon HaKodesh, certo? Escrito na linguagem devida. Salva ou não salva? E ele explica melhor a pergunta. A minha pergunta é tanto de acordo com a opinião que diz que Tvei HaKodesh, que um Humash em português se salva, quanto de acordo com a opinião que um Humash em português não se salva. Certo? A minha pergunta com relação a um Humash escrito em Lashon HaKodesh com outra tinta, ela é válida para as duas opiniões. Por quê? Mesmo de acordo com a opinião que falou que um Humash em português não se salva, eu poderia dizer o seguinte, olha, um Humash em português não se salva por quê? Porque não está escrito em Lashon HaKodesh, então não salva. Mas aqui está em Ketvei HaKodesh, mesmo que não é tinta, salva. Então a minha pergunta é a seguinte, mesmo de acordo com a opinião que um Humash em português não se salva, é porque está escrito em português. Está escrito em alguma outra linguagem, mas aqui que está escrito em Lashon HaKodesh, talvez eu sim salvo, mesmo que não seja tinta preta, ou Dilma, ou talvez, ou talvez mesmo de acordo com a opinião que um Humash em português você salva, porque só sofre que Ketvei HaKodesh, talvez a opinião que falou que eu posso salvar um Humash em português, ou algo do tipo, é porque está escrito com tinta preta, que dura para sempre, que não vai se apagar facilmente. Mas talvez um Sefer Torah escrito com outro tipo de tinta, como Sam, Sikra, Kumus e Kankantom, certo? São tintas que apagam com o tempo, que não vai durar muito, não sei se é uma semana, um mês, um ano. Esse livro vai apagar, certo? Obrigatoriamente, com o tempo ele vai apagar. Será que eu salvo ou não salvo? Então, assim ele perguntou. Então, por um lado, eu tenho algo que está escrito em Lashon HaKodesh, é motivo para salvar. Por outro lado, ele não está escrito com tinta preta, então ele não dura muito. Então, será que eu posso salvar ou não posso salvar? Amarlei en matzilim. Falou Rava Baravuna que não salva. Pergunta, Rav Imnuna está na matzilim, perguntou Reish Galuta, não sei se é o Reish Galuta, ou a pergunta, Rav Imnuna tem uma braita, Rav Imnuna é outro dos Amoraim, ele tinha uma braita que está escrito na braita claramente que matzilim, que pode salvar. Amarlei e Tânia. Falou para ele, olha, se tem uma braita escrita, então tem uma braita, então pode salvar. Mesmo que é uma tinta que não é duradoura, que ela vai apagar, já que está escrito em Lashon HaKodesh, salva. Mas tá, onde está escrito na braita, que um Sefer Torah, que ele está escrito com qualquer uma dessas outras tintas, ele continua com o nome de Sefer Torah, ele é salvo. Amaravash, que detalhe, está escrito na braita o seguinte, En ben Sfarim la Megillah, la Shasfarim Nisravim Bechol Lashon Megillah, Al Shetek Tuvah Ashurita la Sefer Ubedio. Está escrito na Braita o seguinte, qual a diferença entre Sfarim, Ketvei HaKodesh, Tanakh e Megillah? A diferença é que o Tanakh
Você pode escrever ele em qualquer língua, certo? E estudar nele, mas Megillah, a Megillah só vai ser chamada de Megillah Ksherá se ela tiver escrita em Ashurit é a letra, o alfabeto, as letras do Sefer Torah, certo? A fonte, ala Sefer, num pergaminho, ou Bedió, com tinta preta. Megillah, só uma Megillah Ksherá se ela tiver essas condições, que ela está escrito na letra da Torá, igual a letra do Sefer Torá, está escrito em pergaminho e com dió, que é a tinta preta que dura para sempre. Mas Sfarim, não. Sfarim continuam sendo Sfarim Ksherim, tem din de Ketvei HaKodesh, mesmo que não tenha essas condições. Então a gente vê que dió, a tinta preta, é uma condição para Megillah, mas para Sfarim não é uma condição. Então, Sefer Torah que está escrito com outro tipo de tinta, mesmo que é uma tinta que não dura muito tempo, é igual um Sefer Torah normal, e eu posso salvar ele em um caso de incêndio. Então, paramos por aqui. Escolha.